Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos falar de um tema que foi proposto por uma ouvinte, mas é um tema muito interessante porque há uma moda relativamente recente de quando as crianças fazem anos levarem prendas para os amigos na escola. E esta mãe que normalmente tem escapado a isto porque o filho faz anos um fim de semana ou um feriado, este ano não conseguiu escapar e não concorda. E a pergunta que põe: olá Eduardo, boa tarde, é: eu não concordo, devo fazer, devo também levar prendas para os amiguinhos? Não, Judite, é essa. Quando os pais não concordam, têm mais a que fazer aquilo que entendem que é razoável. As escolas têm as suas práticas as mais diversas. Quando têm este tipo de atitudes, fazem-no muitas vezes com boa fé, às vezes nem sequer uma atitude de princípio da escola, tipo livre de estilo, mas enfim, porque entretanto houve uma mãe ou outra que lançou a ideia e é natural que depois grande parte das mães vá atrás, mas não acho que os amigos fiquem tão lesados quanto isso e mais. Aquelas lembranças que às vezes se dão às crianças quando elas vão a uma festa de aniversário de um amigo são lembranças minimamente simbólicas, valem só isso. É uma maneira de as mães ficarem com a sensação de que as crianças, ao saírem de lá, não receberam aquelas prendas todas, receberam uma prendinha pequenina, que aquela prendinha pequenina também representa um bocadinho do amigo ou da amiga que fizeram anos e mais nada do que isso, mas a mim não me parece tão razoável assim que os pais, em relação àquilo que são os procedimentos habituais, aquilo que eles entendem que são as regras adequadas para educar um filho, não me parece que faça muito sentido que se vá por tendências do momento, sobretudo quando essas tendências ferem um bocadinho a sensibilidade dos pais e, portanto, não tem que ser assim, não magoa, muito menos traumatiza um filho e seguramente não passa de boa a má mãe só porque fez uma coisa dessas. Mas de onde é que virá esta moda? É que, entretanto, já há, enfim, todo um mercado para este tipo de prendas, simbólicas, sacos apropriados, enfim, já se criou aqui merchandising à volta do tema, portanto parece uma daquelas modas que veio para ficar. Não tem previsto naturalmente para ficar, Judite, não tem. Mas sim, eu acho que também é muito importante que os pais tenham a noção, como têm, que o mercado das crianças, a partir do momento em que os pais decidem ter um bebê, com tudo o que implica, no fundo, tê-lo, é uma área de negócio que se especializou de uma forma que a mim me parece às vezes um bocadinho exagerada, porque se vende todo o tipo de serviços e mais alguns, e como a área dos bebés recém-nascidos, entretanto, vai tendo muita concorrência, vão-se diversificando, enfim, os produtos e já estamos num registro destes. Volto a dizer, ao contrário do que as mães imaginam, a lembrançazinha que as crianças trazem da festa de aniversário de um amigo, às vezes morre em estado nascente. Elas reparam nela, dão uma importância durante 10 ou 15 minutos, na melhor das hipóteses, e depois a vida continua, porque de facto aquilo que eles têm daquele amigo
volta a ter uma reatualização na segunda-feira seguinte, quando eles voltam à escola, e na terça, e na quarta, e na quinta. E, portanto, as coisas passam muito mais por aí do que por este tipo de gestos que às vezes são tomados como muito importantes para as mães e que já agora, desculpe, eu acho que as escolas também deviam ter um papel um bocadinho pedagógico neste contexto, ou seja, os pais são pessoas invariavelmente sensatas, mas às vezes os educadores de infância podem ter um papel muito grande até por isto, porque os pais têm cada vez menos filhos, são muitos os pais que têm um único filho e que tentam corresponder a tudo o que são as tendências do momento para que ele cresça bem, e depois há tantas ofertas, algumas delas tão oportunistas em relação a estes pais, que a mim me preocupa um bocadinho, porque eles estão a ser instrumentalizados, e trata-se, obviamente, de, na melhor das hipóteses, levar um bolo para a escola, cantarem-se os parabéns, é uma oportunidade para se comer uma fatia de bolo de chocolate que nem sempre as escolas permitem ao longo de uma semana. Bom, quem fez uma festa fica muito orgulhoso, porque tem ali os amigos todos a cantar de uma forma desafinada, mas com uma convicção absolutamente fora de lugar. Tudo o resto, para além disto, não é tão importante assim. E depois há essa questão do consumismo que parece que estamos a incutir nas crianças em tão tenra idade. E às vezes estamos, e eu acho que se calhar também nós podíamos começar a ter outro tipo de atenção, nós os pais, bom, e já agora as pessoas que intervêm no espaço público em relação a este tipo de coisas, nós incluídos, mas nós devíamos ter alguma atenção com aquilo que se vai fazendo em relação à publicidade, que às vezes é massiva para as crianças desde muito cedo. E, portanto, elas estão absolutamente a par dos últimos lançamentos das grandes marcas de brinquedos para as crianças e, de facto, às vezes, a relação custo-benefício desses brinquedos não é tão grande assim. Muitos dos brinquedos que estão ao dispor das crianças nem sequer são muito adequados para as faixas etárias em que elas estão, mas, de facto, dada a pressão, basta ver aquilo que os nossos filhos depois nos pedem. O brinquedo A na versão B, com os desempenhos C, D e E, e, portanto, nós, a determinada altura, temos que ter a noção de que os brinquedos mais adequados para as crianças são, de facto, os pais como brinquedos são magníficos, porque não são tóxicos, podem-se levar à boca, não se partem em pequenas peças, etc. E, às vezes, os pais são mais ciosos de dar às crianças este tipo de soluções do que propriamente de imaginarem um bocadinho do dia em que podem ir aqui ou ali e estarem ali a namorar uns com os outros, e este tipo de coisas acabam por ser incomparavelmente mais promotoras do desenvolvimento do que este tipo de ofertas que às vezes caem em cascata na cabeça dos pais e já agora dos próprios infantários, porque depois os infantários são eles próprios bombardeados com ofertas de serviços, desde as fotografias a isto e aquilo, mas de uma forma tão constante que de repente, estas áreas de negócio são compreensíveis, mas às vezes têm que ter algum comedimento, porque lá está, os nossos filhos entusiasmam-se muito por um brinquedo e ao fim de poucos minutos ele deixou de ter protagonismo e deixou de ter o mínimo de paixão, o que significa que, de facto, aquele brinquedo não se adequa a ele, não se adequa àquilo que ele esperaria dele, e nós fomos embrulhados numa série de apelos em relação aos quais às vezes deveríamos resistir com outra força. É um bom tema para ficar aí a marinar na cabeça dos pais. Eu acho que sim. Vamos deixá-los então a pensar nisto, porque há de facto muitos fatores aqui que podem confluir para uma decisão diferente, não é? Sim. Sim, às vezes não é preciso andarmos de manual em punho, e às vezes os pais ganhavam se reabilitassem um bocadinho do seu sexto sentido, com uma pitada de sensatez, e o resto piloto automático, e os pais, regra geral, acertam muitíssimo mais vezes do que eles imaginam.
Eduardo, ficamos por aqui hoje. Amanhã voltamos com mais um tema e até lá já sabe, ouça-nos em podcast e continue a escrever-nos para eduardosá@observador.pt, porque surgem sempre dicas incríveis, temas que com certeza nós não chegaríamos lá, pois não, Eduardo? Não. Nós estamos mais do que gratos em relação aos nossos ouvintes. Mesmo. Descobrem sempre um pequenino tema que de repente nos traz a uma discussão muito saborosa e esperamos nós que seja útil para todos. E estamos sempre na crista da onda porque trazem-nos os temas mais frescos. Claro que sim. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Steve. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.